Então, a escutativa, ela não é só mais uma questão de você saber ouvir o outro, de você escutar as pessoas, ou de você saber se ouvir os seus pensamentos. Para! O seu corpo, ele dá muito mais sinais de uma forma muito mais clara e de uma forma muito mais efetiva. Ele não fica o tempo inteiro gritando na tua cara, ele dá sinais pontuais. Olha, presta atenção nisso aqui. Escutativa é algo muito importante. Só que quando a gente pensa em escutativa, a gente pensa sobre escutar o outro. É óbvio que isso é muito importante. E a verdade é que a gente é criado aprendendo a ouvir os outros, a escutar os outros. Ah, você precisa escutar o que eu tô te falando, você precisa me ouvir, fala comigo. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já foi instruído ou instruída a aprender a se ouvir, a aprender a se escutar? A entender os sinais que o seu corpo dá. Parece muito doido, gente, mas dentro da nossa cabeça parece que são duas vozes. Por um lado tem o seu ego falando com você e por um outro lado tem a sua essência. É aquilo que realmente sabe para que você está aqui, o que você realmente quer. Mas é tanto barulho que às vezes a gente não sabe o que ouvir. Quem grita mais, a gente acaba dando mais atenção. E a verdade é que o nosso corpo, principalmente, mais do que essas vozes doidas que tem na nossa cabeça, que falam com a gente o tempo inteiro, que são os nossos pensamentos, já comentei com vocês, a gente tem mais de 70 mil pensamentos diários. É muita coisa. E saber separar, imagina, ficar o dia inteiro separando. Ah, isso é do ego, isso é da minha essência. Isso é do meu ego, isso é da minha essência. Você não vai fazer mais nada durante o seu dia do que ficar só colocando em caixinhas de onde estão vindo os pensamentos. Agora, existe algo que é muito mais certeiro, numa quantidade infinitamente menor e que se a gente começar a prestar atenção nisso, vai facilitar muito a nossa vida. É o nosso corpo. O nosso corpo, ele é muito inteligente. O nosso corpo, ele fala com a gente, ele grita com a gente o tempo inteiro. Então, tem várias situações, por exemplo, você não está contente, você não está feliz, você sente o seu corpo retraído, você sente, na verdade, às vezes o seu corpo contraído, você sente um excesso de rigidez. Eu, quando estou num momento de muita tensão, eu sinto muito o meu maxilar, ele dura e eu tenho que pensar assim, o que tá duro desse jeito? Por que tá duro desse jeito? O que eu tô tensa? O que eu tô prendendo? O que eu tô contraindo? São duas coisas completamente opostas, a contração e a fluidez. Quando a gente tem coisas em formato de contração, a nossa vida, literalmente, ela não flui. Obviamente, porque o oposto é a fluidez, onde as coisas fluem é do outro lado. A contração, parece que ela estanca as coisas positivas da nossa vida. Então, quando você está muito contraído por excesso de ansiedade em relação a dinheiro, a segurança, a estabilidade, biriri, barará, você chega no seu trabalho toda vez contraído, você fala com pessoas contraído, você está sempre rígido, você está sempre tenso. Não existe performance desse jeito. E eu falo até comparando com atividade física. Por exemplo, na luta, para eu ter mais potência e para eu ser mais veloz, eu tenho que relaxar para depois ter precisão. No tênis, que eu jogo também, é a mesma coisa. Se eu for completamente rígida para bater na bola, o braço fica duro, a batida não sai direito. É fluidez, é deixar o movimento terminar, fluidez, e você deixa o movimento terminar. Eu adoro falar de esporte porque eu acredito que o esporte, ele ensina muita coisa pra gente. A gente não aprende só com a vida. Inclusive, eu já deixo essa dica pra vocês. Não existe nada melhor do que a gente aprender coisas que doem na vida normal, na vida cotidiana, do que aprender com coisas que são prazerosas pra gente. E se você encontrar, gente, eu não tenho ideia, alguém consegue pesquisar aí pra mim? Quantos esportes existem na atualidade? Quantas modalidades esportivas existem? Enquanto eu vou falando com vocês, a equipe está ali atrás, está pesquisando essa pergunta inusitada que eu fiz. Mas, Fabi, para quê? Porque, gente, não é possível que diante de tanto esporte que existe, de tanta possibilidade, não existe um para você chamar de seu. Para ser seu hobby, para que você possa aprender coisas, para que você possa desenvolver coisas na sua vida. Eu vou dar um exemplo muito interessante que me veio à cabeça. Um amigo meu, há um tempo atrás, ele me pediu um feedback. Ele falou assim, Fabi, eu confio muito em você, você é como se fosse uma mentora para mim.
E eu gostaria que você me desse um feedback do que você acha que eu posso melhorar, de como que você acha que eu posso evoluir. E na real, gente, todo mundo busca isso. E eu falei pra ele assim, eu acho que profissionalmente não tem muito mais de caminho pra eu te falar. Às vezes você pode ler um livro, você pode ler um curso, mas existem comportamentos, existem habilidades que se você for desenvolver isso no dia a dia, numa profissão, na vida, deixar a vida te desenvolver, dói muito mais. Agora, você conseguir desenvolver isso através de um hobby, é algo que você gosta, é algo que te faz bem? Conseguiram achar? Quantidade? Cada um fala uma coisa. Qualquer coisa que vocês viram. Mais de 40 modalidades, com certeza. Mais de 40 modalidades? Não, com certeza tem muito mais que Quantos isso. esportes existem no mundo? Achei 391. Uma lista de 391 esportes praticados ao redor do mundo. Ai, gente, 391 esportes. Não é possível que dentro de mais de 390 esportes não tem um, eu encontrei 2, não tem um pra você chamar de seu que possa te ajudar nisso. E aí eu tava falando justamente disso com ele e ele falou, me dá então, o que você acha? Eu falei assim, sabe o que eu acho? Você deveria fazer algum esporte. Porque eu via que era uma pessoa muito constante, era uma pessoa muito consistente, mas que não tinha explosão, não tinha, às vezes, agressividade, tinha uma personalidade muito amena. E eu fiquei pensando, que esporte que essa pessoa poderia produzir, que ela poderia praticar, que poderia ajudar ela a ter explosão, que poderia ajudar ela a ter agilidade, que seria necessário a agressividade. Eu falei, sabe o que eu acho? Você deveria fazer boxe ou você deveria fazer tênis. Eu acho que eu gosto de tênis, resumo. Ele começou a fazer tênis. Ele tá viciado no tênis, joga tênis todo dia. E o quanto ele cresceu como homem, o quanto ele cresceu como profissional, é bizarro, sabe? Sabendo se posicionar muito mais, sabe? Tendo mais explosão, tendo mais potência no trabalho, na vida, com a mulher. Cresceu em todas as áreas. Então, fica a dica, gente. Esporte é fundamental pra gente aprender com prazer coisas que às vezes aprender através da vida dói. Sabe? Se eu te colocar assim, cara, você tem que ser mais agressivo nos seus negócios e você é uma pessoa que às vezes é easygoing, você tá ali. E toda vez que eu te pedir pra ser essa pessoa que é muito difícil você ser, você vai sofrer. Agora, se você começar a desenvolver isso através de algo que te dá prazer, nossa, vai ser completamente diferente. E aí, pensando nesse formato de rigidez, e pensando na fluidez, então pensando o quanto o esporte ensina a gente nessas habilidades, nesses movimentos, no que a gente pode aprender pra vida, toda vez que a gente está nesse excesso de contração, o corpo ele tá mostrando pra gente que algo não tá bom, que algo não tá legal. Ele tá te mostrando, cara, esse caminho não tá bom. Presta um pouquinho mais de atenção nisso que você tá fazendo. Às vezes você faz uma decisão, você toma uma decisão, é muito engraçado. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ponderada, e o Caio também é, em relação ao que a gente compartilha nas mídias sociais. E vez ou outra, eu respondo alguma coisa, eu coloco alguma coisa que eu fico... não sei se eu deveria ter colocado, só pelo fato de eu ter um leve questionamento, de eu ter um leve incômodo, já significa, não era pra ter feito. Não era pra ter feito. E eu vou ali e apago, eu repenso 2 vezes, isso pode ser pra uma decisão, isso pode ser pra um problema, pra forma como você vai agir, pode ser pra uma conversa, não deveria ter falado aquilo. Era melhor eu ir por outro caminho. E aí você começa a aprender, não é esse o caminho. Normalmente os arrependimentos vêm das coisas do ego, né? Foi até engraçado, eu vou até compartilhar isso com vocês. Esses dias eu recebi na caixinha de pergunta uma menina falando assim, nossa, você tá muito mais, como que ela falou? Ela não falou lapidada a palavra. Ela falou, você tá muito mais evoluída, porque há muito tempo atrás você era da pá virada, ela falou. Alguma coisa assim, foi alguma coisa desse jeito. Que pessoas que poderiam ser mais bondosas, pessoas que poderiam ter um perfil mais amoroso, não leria esse comentário da forma como eu li. Eu li como se fosse uma pessoa passiva-agressiva, aquela pessoa que ela vem com ternura querer te dar uma alfinetada. E a minha resposta pra ela foi querer falar assim, não se iluda, não tô tão lapidada assim. Várias vezes eu quero mandar merda a pessoas. Tipo assim, querendo dizer que eu não gostei do seu comentário e talvez eu gostaria de te mandar merda. E naquela hora eu pensei melhor, eu falei, quem é a doida que tá respondendo essa mensagem? Quem é a cidadã que está aqui respondendo essa mensagem? Vocês entendem, gente, como a gente tem momentos
que o ego vem, ele grita e ele quer se impor diante de tudo que você tá construindo. Eu falei, aí eu voltei pra minha casinha. Eu falei, olha aqui, faz 12 anos que eu tô tentando ser uma pessoa melhor. Eu não vou dar uma dessa agora. Eu apaguei o texto, eu não respondi, eu respirei. Próximo, vou pra próxima pergunta. Vocês entendem o quanto a gente, às vezes, num momento de impulsividade... Sabe, eu tenho certeza que eu teria me arrependido amargamente de ter respondido essa pessoa desse jeito. Às vezes ela falou muito numa boa, mas talvez eu estava no mood errado de ler aquela pergunta e mais ainda no mood errado de responder aquela pergunta. E de fato ela tem razão, eu estava uma pessoa lapidada. Porque se fosse alguns anos atrás eu teria respondido e eu ter dado uma de grosseira com a mulher, que às vezes ela só estava querendo ser gentil comigo e me elogiar. Então, de fato, ela tinha razão na colocação dela. Eu estava uma pessoa melhor. Porque se fosse anteriormente, eu ia ter dado uma da pá virada nela, sem necessidade. E porque eu entendi, naquele momento, o meu corpo, ele deu um sinal, não tá legal? Então, a escutativa, ela não é só mais uma questão de você saber ouvir o outro, de você escutar as pessoas, ou de você saber se ouvir os seus pensamentos. Para! O seu corpo, ele dá muito mais sinais de uma forma muito mais clara e de uma forma muito mais efetiva. Ele não fica o tempo inteiro gritando na tua cara, ele dá sinais pontuais. Olha, presta atenção nisso aqui. Uma das coisas que eu adoro é a borboleta no estômago. Gente, a borboleta no estômago, ela fala muita coisa. Ela fala, presta muita atenção. Tem muita coisa aqui que você precisa parar e avaliar e refletir sobre isso. A gente tem a rigidez, que eu já falei pra vocês, o fato da gente se sentir contraído. Cara, se você vai num ambiente com frequência, que você se sente contraído, que você se sente tenso, rígido, não tá legal. Se você com frequência se comunica, fala com pessoas, né, ou com alguma pessoa que toda vez você tá tenso, contraído, para refletir, algo não está legal. Toda vez que você lida com dinheiro, você se coloca numa posição, sabe, nessa posição de tensão, de ansiedade, você fica inquieto. Para prestar, não tá legal. Uma das coisas que eu aprendi no Reiki, que é muito interessante, que o corpo fala também, é o nosso desperdício de energia. Sabe aquelas pessoas que estão sentadas aqui, elas estão balançando o pé de uma forma doida, não para de balançar o pé? Cara, isso é um desperdício de energia, isso mostra muita ansiedade. Se pergunta, por que o seu corpo está gritando que a sua cabeça não consegue ficar naquele lugar, ela não consegue ficar naquele ambiente? Por que você não consegue Você não consegue ficar nesse ambiente, você não consegue ter presença, você não consegue parar para refletir. E antes da gente seguir para a próxima aula, que ela é muito importante, a gente vai trabalhar sobre clareza de dependência emocional. Para a gente conseguir avançar, aprofundar um pouco mais inteligência emocional, a gente vai precisar entender um pouco mais sobre as nossas dependências. Eu quero compartilhar com vocês um aprendizado que eu tive que é extremamente acessível. Qualquer pessoa, independente do nível de habilidade, de conhecimento que você tenha, qualquer pessoa é capaz de reproduzir isso. Esse excesso de barulho, esse excesso de confusão, que não permite que a gente tenha clareza da gente identificar o que o nosso corpo está mostrando, os sinais que ele dá sinais, ó, presta atenção, não tá legal. Ó, reflete um pouquinho mais aqui, não é esse caminho. Existem formas de a gente conseguir silenciar isso. Uma delas chama respiração. A verdade é que as pessoas desaprenderam a respirar. Se você começar a parar para agora, a pensar na sua respiração, ela é uma respiração completamente curta, encurtada. Você não usufrui do seu máximo potencial. E conforme eu for falando, eu gostaria que vocês fizessem. E eu tenho certeza que vocês vão sentir algo, mas eu vou te perguntar e eu quero que depois você me responda se eu tô certa. Quero que você faça o seguinte, você vai respirar pelo nariz, só que a respiração, ela não é algo que quando você respira, o seu abdômen vai para dentro. Pelo contrário, quando você respira, você enche, você vai dilatar lá de baixo e você vai dilatando até chegar no seu pescoço. Então vai enchendo, 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 enchendo e a hora que você solta, aí vai esvaziando. Então é o oposto do que a gente pensa que é... Não é isso, é para frente, você vai ampliar. Então, a gente vai fazer 3 respirações.
Eu vou fazer isso com vocês. Façam comigo agora, ó. Mais uma. Eu vou falar o que eu estou sentindo. Eu estou há 1h30 gravando sem parar. A minha cabeça, ela, em 3 respirações, ela descansou. Ela tá num patamar assim, ó. É como se eu aguentasse ficar agora falando com vocês mais umas 3 horas. E eu tenho certeza que vocês que de fato pararam para fazer essa respiração agora, você sentiu muita diferença na sua cabeça. Você sentiu diferença no quanto de informação. E agora tá assim, ó. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? A nossa musculatura corporal, pra gente hipertrofiar, pra gente ganhar massa, pra gente desenvolver, você tem que estressar. Você tem que colocar força, você tem que... A sua cabeça, para ela evoluir, para você ter mais consciência, para você expandir o seu padrão de consciência, ela é o oposto. Ela tem que ser menos estressada, ela tem que ser menos cutucada o tempo inteiro. Então, quanto mais você conseguir manter esse padrão do que você teve agora comigo, essa respiração, vocês vão ver que quanto mais vocês conseguirem organizar essa confusão mental, colocar em caixinhas cada coisa, entender que é como se fosse um fluxograma. Cara, eu tenho um problema aqui, eu venho por aqui, eu venho por aqui, eu venho por aqui. Puxa, não tem mais solução. Ótimo, tá solucionado. Próximo. A hora que vocês começarem a entender que existe organização, que existe lógica no caos, e a hora que você olhar pra dentro, vai estar assim, ó. A vida de vocês será completamente diferente. Isso é treino. Isso é uma dedicação diária. Eu venho nessa dedicação há mais de 12 anos, todos os dias, tentando ser uma pessoa melhor, organizar a minha cabeça, me manter uma pessoa sã, manter esse... Vocês acompanham meus treinos, eu tô lá morrendo no treino, suando, pingando, mas a cabeça tá, ó, o tempo inteiro. Quanto mais eu mantinha esse excesso de barulho, esse excesso de confusão, menos eu conseguia ter uma escuta ativa, menos eu conseguia ter percepção do meu corpo que me ajuda, me fala, me direciona o tempo inteiro. Às vezes eu falo, cara, eu conheço tanto o meu corpo que eu sei quando eu tô com falta de vitamina B12, eu sei quando eu tô com baixa de ferro, quando eu tô... Né, eu entendo tudo, porque eu trabalhei tanto esse meu autoconhecimento, eu trabalhei tanto essa percepção dessa minha escuta ativa, que hoje eu consigo perceber com muita clareza quando o meu corpo fala, quando ele fala que você precisa descansar. Você chegou no seu limite. Isso aqui não tá bom, você precisa mudar, você precisa ir por outro caminho. Quando alguém fala, quando alguém me dá algum feedback, na hora, eu entendo como o meu corpo reage. Eu tava trabalhando com o Elton, há umas 2 semanas atrás, falando justamente sobre uma mudança que eu tô passando, sobre essa minha fase, de como eu tô me sentindo. E ele me falou assim, eu tô lidando com um desafio de a Fabi competitiva, né? Como é que eu sei me divertir? Como é que eu consigo competir e me divertir? E ele me fez uma pergunta assim, como você se sentiria se você parasse de competir? Na hora me veio um nó na garganta. Na hora. E eu já falei pra ele, eu já sei te responder, eu não gostaria de parar de competir, eu gostaria de continuar competindo. Mas por um outro lado, quando eu penso em continuar competindo, eu sinto um peso nas costas, porque não é esse o formato que eu gostaria de me sentir competindo. E ele me deu um desafio. Ele falou, você precisa aprender a começar a se divertir. Eu falei, não, beleza. E a hora que ele falou, você continua competindo e você aprende a se divertir, eu fiz assim, ó. Aí eu entendi, é o caminho. E aí essas últimas semanas eu já fui treinar, eu já senti muita diferença, eu senti que coisas que eu tava estancada. Eu evolui muito mais nessas últimas semanas do que eu evolui em meses, porque eu tava rígida, eu tava contraída, eu não tava mais me divertindo, o meu corpo tava gritando cansaço, estresse. E eu precisei parar. Calma. Qual é o caminho? Qual que é o caminho? E eu comecei a me fazer perguntas inteligentes. Será que o caminho é parar de competir? Aí na hora veio o nó na garganta. Não é competir. Mas se eu continuar competindo disso, como é que eu me sinto? Peso nas costas? Também não é esse caminho. E se eu aprender a me divertir, entender que eu não devo nada pra ninguém, eu não preciso provar nada pra ninguém, eu posso ir ali, me divertir, participar. Tá tudo bem se eu perder, tudo bem, você vai perder. Perder não é legal, mas será que eu posso
tentar de novo e aprender mais e eventualmente competir de novo e tentar ganhar e jogar pra ganhar. E como eu me senti? Sabe como você faz um raio-x com perguntas inteligentes e aí o raio-x ele passa, passou, bora, é isso, segue, dessa forma. Mas justamente porque eu desenvolvi essa habilidade de colocar essas caixinhas no lugar, de saber esvaziar a mente e entender o que meu corpo tá falando. É esse caminho? Não é esse o caminho? Com essa clareza, gente, vai ficar infinitamente mais fácil saber escolher A ou B, parar, seguir, para trás, para frente, para um lado, para o outro. E sabe o que eu falei de essência? A sua essência vai vibrar. Aquele senso de felicidade, de abundância, de plenitude. Você vai sentir isso ressoando com a sua alma, com a sua alegria, com a sua vontade de viver. E aí lembra que eu falei de você querer viver essa rotina por 30, não sei quantos anos? É exatamente isso que você vai sentir. Que você fala assim, cara, eu consigo. Sabe por quê? Porque eu entendi a lógica do caos, eu entendi como eu funciono. E mais do que isso, eu aprendi a me respeitar.